assim, o meu sangue vai definitivamente estabelecer a aliança de Deus com vocês. Porque eu faço isso no lugar de vós, por vós, como substituição pela condenação que vocês merecem, pelo pecado que vocês cometeram. Terceira coisa, o sangue do Cordeiro, tanto na Páscoa quanto na cruz, tinha que ser aspergido. Devia haver apropriação pessoal desse sangue. Lembra que o cordeiro era imolado e o sangue era colocado na porta da casa. Era esse o sinal de que aquela família tinha se apropriado da orientação divina, se apropriado da salvação divina. Jesus faz a mesma coisa aqui. Diz o texto que eles pegam o cálice e bebem o cálice. A apropriação pessoal é que manifesta que o sangue do Cordeiro está sendo agora objeto, alvo da nossa salvação. Então veja, é como se Jesus estivesse tomando por empréstimo a ideia da Páscoa e dizendo assim: o que eu estou fazendo aqui é dizendo para vocês que o que aconteceu na Páscoa é apenas uma aponta, manifesta, ensina o que eu farei na cruz. O meu sangue vai ser derramado e vocês têm que se apropriar desse sangue para serem salvos. Vocês têm que ser lavados e purificados nesse sangue para serem salvos. Tomem dele, bebam dele, para que sejam também libertos, salvos, redimidos. Por fim, toda a celebração da Páscoa apontava para uma aliança entre Deus e o seu povo. Você viu a linguagem que ele usa? Este cálice, ou este é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Mais uma vez a ideia é: Deus está comprando vocês para Ele mesmo. E o preço que Ele está pagando é o meu sangue. Vocês não foram comprados por prata, por ouro, ou por qualquer outra coisa que seja menos importante do que isso. Agora vocês pertencem a Deus. E a vida de vocês está inteiramente à disposição dele. E ele, mais uma vez, diz que essa consagração está presente tanto na cruz como estava na Páscoa. Então, amados, é isso que eu quero que você guarde. Olha, na cruz ele está revelando-se como juiz e salvador, como aquele que nos substitui para sermos salvos, aquele que derrama o seu sangue, nós temos que nos apropriar desse sangue para sermos salvos, e aquele que nos compra por Deus e para Deus. Mas Jesus toma uma outra atitude. Ele não só anuncia que ele cumpre a Páscoa, mas ele estabelece uma nova cerimônia para a gente. Porque o texto diz que ele quer agora que os discípulos observem não mais a Páscoa judaica. Ele quer que eles observem a ceia do Senhor. É isso que esse texto está fazendo também. Está conectando a Páscoa com a cruz, mas está fazendo algo mais do que isso. Está estabelecendo uma nova cerimônia para a gente. Um novo ritual, um novo memorial para a igreja. Ele faz isso, amados, com essa atitude que ele toma. Você leu comigo o texto e ele, no verso 22, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo:
isto é o meu corpo. O meu corpo. Verso 23, a seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Olha, não só ele está com isso dizendo que ele cumpre a Páscoa, mas ele está estabelecendo para a gente uma nova cerimônia. E aí, amados, eu preciso lembrar aos irmãos algumas coisas importantes sobre essa cerimônia que está aqui estabelecida no texto. Primeiro que essa é uma cerimônia cristã. Cristã. Só diz respeito aos discípulos e ninguém mais. Ele está estabelecendo isso para a sua igreja, e apenas para a sua igreja. De maneira que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. A Escritura deixa muito claro que essa cerimônia só tem espaço para quem já consegue discernir o que ela significa. Quem não é capaz de fazer tal coisa não deve participar da cerimônia, porque do contrário isso trará juízo e condenação para a sua própria vida. Segunda coisa importante é que a ceia é uma celebração, um memorial, que deve ser observado pela igreja durante o tempo em que ela peregrina sobre a terra. É uma das marcas que caracteriza, que demonstra, que denuncia que nós somos povo de Deus no tempo presente. Digo isso, amados, porque eu tenho visto, e fico muito preocupado com isso, algumas tentativas entre nós de dizerem que a ceia do Senhor já é uma coisa ultrapassada, que ela já não tem mais lugar e espaço na vida da igreja. Não há nada mais absurdo, não há nada mais antibíblico do que isso. A ceia foi estabelecida pelo próprio Cristo e deve ser observada por eles, ou por nós como igreja, até o seu retorno. Qualquer coisa que nos ensine algo diferente disso, não tem respaldo, não está ancorado na Escritura Sagrada. Terceira coisa, a ceia é uma celebração simples. Há apenas dois elementos nela: o pão e o cálice. Eu digo isso, amados, porque nós não celebramos a Páscoa judaica. Nós celebramos a ceia do Senhor. São coisas diferentes. Embora os elementos que usamos aqui foram tirados da ceia, ou melhor, da Páscoa, eles têm para a gente agora um novo significado. Estabelecem para nós uma nova aliança. Não temos mais necessidade de botar aqui cordeiro. Ninguém precisa comprar cordeiro mais de um ano sem defeito. Nem erva amarga, nem tampouco água com sal como representação das lágrimas. Isso tem a ver com duas coisas importantes. Primeiro, não estamos celebrando a Páscoa judaica. Não somos judeus. Nós somos gentios. Não temos mais a necessidade de encher a ceia de elementos estranhos a ela. Às vezes algumas pessoas querem tornar a ceia mais importante do que ela é, colocando nela elementos que são estranhos à ceia. Tem gente agora que diz que você tem que botar uva, para poder as crianças também participarem, dando para elas uma uvinha. Talvez alguém daqui a algum tempo, amados, vai ter a ideia de matar um cordeiro. Daqui a algum tempo alguém vai ter a ideia brilhante de acrescentar aqui elementos que não são o que a Bíblia estabelece para nós. Erva amarga, água com sal, vestimenta específica para esse momento. A ceia é muito simples: pão e cálice com vinho, cálice com suco de uva. O que passar disso não tem referência na Escritura. Por dois motivos, irmãos. Primeiro, porque o Evangelho
o Evangelho não leva mais em consideração a nossa etnia, a cor da nossa pele, se a gente é judeu, se a gente é gentio, se a gente é grego, se a gente é bárbaro, se a gente é cita, se a gente é livre, se a gente é escravo. Essas diferenças não têm mais significado nenhum para nós. O Evangelho é para todos os pecadores. O Evangelho oferece gratuitamente salvação a todos os pecadores. E não temos mais essas barreiras étnicas, sociais, de etnia, de posição geográfica ou coisa semelhante. Segunda coisa importante, não estamos mais celebrando a Páscoa judaica, porque o Cordeiro já foi morto de uma vez por todas. Não precisamos mais imolar animais e derramar o seu sangue e colocar nos umbrais da porta, porque o Senhor Jesus já nos garante redenção eterna pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Amado, não importa a gravidade do nosso pecado, não importa até onde nós fomos levados para longe de Deus, no sangue dele, na obra que ele consumou na cruz do Calvário, há salvação e há perdão para todo e qualquer pecador. Por mais que o diabo te faça acreditar que você é pecador demais para o que Cristo tem para te oferecer, eu lhe garanto em nome de Jesus, que o sangue dele, no corpo dele, na vida que ele levou, há justiça, há retidão, há perdão, há salvação para todo e qualquer pecador. Então nós não celebramos a Páscoa judaica. Nós celebramos a libertação plena e definitiva que Jesus nos dá por graça e misericórdia. Mas isso me leva ao meu último ponto aqui. O que Jesus quer dizer com essa expressão? Quando ele toma os dois elementos e se apresenta a nós através deles. Porque olha, o texto é muito claro, amados. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. A gente tem que lembrar que esse momento em que a gente vai celebrar a ceia do Senhor, Jesus se faz presente aqui de maneira espiritual e se deixa representar por esses elementos. Muita confusão foi feita na história da igreja por causa dessas duas expressões aí, você sabe disso. O que eu quero dizer é o seguinte, nós não concordamos com a interpretação que diz que quando Jesus fala assim, isto é o meu corpo, ele está transubstanciando aquele pão no corpo dele. O que essa palavra quer dizer? A Igreja Católica ensina que na hora da ceia, o pão se transforma miraculosamente no próprio corpo de Jesus. Eu lembro quando eu era católico, e eu fui católico por muito tempo na minha adolescência, uma orientação que a gente recebia do padre é, não morda a hóstia, porque senão pode sair sangue. É sério, irmão. Isso me atormentou muito tempo da minha vida. A ideia da Igreja Católica é que esse texto está dizendo para nós que o corpo se transforma. Por isso que você não vê na ceia lá, além de outros problemas que a gente tem com relação à ceia católica, o sangue, o vinho sendo distribuído para toda a congregação. Você só come a hóstia, não é? E você não pode mastigar a hóstia, lembra disso. Porque o sangue não pode ser derramado, porque ele é sangue de Jesus. Se você se der conta, depois que o padre bebe o cálice, ele pega um pedaço de pão, de hóstia e passa no fundo, para não te deixar nenhuma gota. E ele tem que tirar tudo dali. Nós não concordamos com essa interpretação, ela não tem base na Escritura por dois motivos. Jesus pega o pão, e ele tem pão na mão dele, e ele está ali de corpo presente.
esse pão não pode ser o corpo dele, porque o corpo dele existia sem o pão. Então não dá para dizer que o pão era o corpo, porque o corpo estava presente ali, mesmo sem o pão. Segundo motivo, é que a linguagem é simbólica, metafórica, ela é ilustrativa. Obviamente é isso. Porque se a gente for levar essa interpretação a ferro e fogo, então Jesus também era uma porta. Porque ele falou assim, eu sou a porta. Ele também era uma videira, porque ele disse, eu sou a videira. Ele era uma videira, irmão? Obviamente que não. Ele era uma porta? Obviamente que não. Então a linguagem não cabe porque ela não se traduz em outros muitos textos da Escritura. Nós não temos essa leitura do que a gente vai fazer aqui essa noite. Os elementos não são transformados miraculosamente naquilo que eles já são. É pão e vinho. E vai continuar sendo pão e vinho. Mas há uma segunda interpretação que tem sido dada para esse texto ao longo da história. É a doutrina da consubstanciação. Essa é um pouco mais sofisticada. E essa foi elaborada por Lutero. Lamentavelmente Lutero falhou aqui. Ele disse que na verdade o pão e o vinho não são transformados miraculosamente em nada. Mas eles contêm o corpo e o sangue de Jesus. A ideia é a seguinte. Você pega uma esponja e enche ela d'água. Tá certo? A esponja não é água, mas ela contém água dentro dela. De maneira que o que ele está dizendo é que esses elementos passam a conter no seu interior algo que se assemelha, que está linkado ao corpo e ao sangue de Jesus. Mais uma vez, os motivos são óbvios. A linguagem de Jesus não cabe nesse sentido, porque ele não está usando nesse sentido. E nem tampouco seria legítimo pensar assim em termos de outros textos. Qual é então a nossa interpretação dessa passagem, irmãos? O que a gente está dizendo quando nós separamos esses elementos e comemos dele nessa noite? O que eles simbolizam e representam para nós aqui? Eles representam para nós a própria presença do Senhor Jesus conosco essa noite. Olha, nós não estivemos lá na noite em que ele estabeleceu o memorial da ceia do Senhor. Mas ele está tão presente aqui agora, como esteve lá naquela noite. E o que liga essa noite àquela noite, é que ele se permite ser materializado para nós. O pão e o vinho são símbolos que alimentam a nossa alma, que alimentam o nosso coração e que manifestam para nós a própria presença espiritual do Senhor Jesus entre nós essa noite. De maneira, amados, que a gente não está dizendo com isso que esses elementos são apenas símbolos. Eles são símbolos que manifestam de maneira visível, material, palpável, a própria presença de Jesus. Calvino estabelece o ponto da seguinte maneira: os piedosos devem ter, de toda forma, guardar esta regra. Sempre que veem os símbolos designados pelo Senhor, pensar e ser convencidos de que a verdade do que é simbolizado certamente está presente ali. Pois por que o Senhor poria em vossa mão o símbolo do seu corpo, se não for para assegurar-vos de uma verdadeira participação nele? Você entendeu o que ele está dizendo?
quando eu e você recebermos esses elementos, a gente tem que pegar eles como tendo sido entregues para nós pelo próprio Senhor Jesus. Esses elementos asseguram para nós aquilo que Ele diz que eles são. Eles são o corpo dele e o sangue dele. Eles são a certeza de que nós nos alimentamos dele, do sangue, da morte, da vida, como único meio de sermos salvos. Nós nos apropriamos desses elementos pela fé, entendendo que a verdade do que eles simbolizam é a verdade sobre o qual o nosso coração e a nossa vida está estabelecido. Amados, diante do Senhor Jesus, eu quero convidar você a comer do pão e a beber do cálice na presença dele. Olha, que você se aproprie dessas coisas, receba elas da mão do próprio Cristo essa noite, e tenha o seu coração, a sua alma visitados mais uma vez pela obra salvadora do Senhor Jesus, que nos liberta da ira vindoura, que substituiu-nos em nossa morte, que estabelece com a gente uma aliança de vida eterna, e que nos compra para Deus e por Deus. Portanto, eu quero convidar a todos aqueles que são discípulos verdadeiros e que estão conosco essa noite, que comam do pão e bebam do cálice, na presença e na companhia do Senhor Jesus. Eu quero convidar para me ajudar na distribuição dos elementos 4 irmãos da igreja: irmão Joel, irmão Germano, irmão Elmir e o irmão Clécio. Venham aqui à frente esses 4 irmãos.